Antena 1. Sua saúde. Mais de 1.000 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus. O número de vítimas já é maior do que a da epidemia da SARS, a síndrome respiratória aguda, também causada por um coronavírus em 2002. Considerada mais grave que o 2019 nCoV, a SARS também foi causada por um coronavírus de espécie mais aguda. A epidemia somou cerca de 800 mortes e atingiu mais de 8.000 pessoas em todas as partes do mundo. Fevereiro é o mês das doenças raras. Entre várias enfermidades do fevereiro lilás está o Alzheimer, um transtorno neurodegenerativo progressivo. A enfermidade é fatal e tem o poder de deteriorar pensamentos, a linguagem, percepções, a memória e o raciocínio. O mal de Alzheimer possui vários estágios. A evolução da doença é lenta e severa, sendo impossível impedir o avanço da enfermidade. Antena 1 e sua saúde, com o Dr. Dante Senra. A percepção de fato se confirma com a realidade. Estudos alertam que o câncer aumentará 40% até 2030, quando serão diagnosticados em todo o mundo quase 22 milhões de casos de câncer em comparação com os 15 milhões de 2015. Ao mesmo tempo, as mortes por câncer passarão de 8 milhões a 13 milhões por ano. Conforme indica a Agência Internacional para a Pesquisa de Câncer e a Organização Mundial de Saúde, essas tendências são acompanhadas pelo envelhecimento da população e pela adoção de hábitos de risco como fumar, usar álcool, consumo de alimentos processados e falta de atividade física. Outra causa pouco conhecida que tem aumentado o número do aparecimento de tumores é a obesidade. Em 2014, a Sociedade Americana de Oncologia divulgou um relatório alertando que a obesidade deve ultrapassar o tabaco como fator de risco número 1 para o câncer. A condição está associada a uma maior probabilidade de cânceres de mama, de intestino, de esôfago, de útero, pâncreas, rim, tireoide, dentre outros. Paradoxalmente, viver mais aumenta a possibilidade de ter mais doenças, mas também o avanço da medicina possibilitou o aumento dos diagnósticos e também do tratamento, o que é muito mais eficaz do que no passado. Novos métodos de tratamento, como a imunoterapia, novas drogas antineoplásicas e técnicas de radioterapia mais precisas, surgem a cada momento. Seguramente o futuro nos reserva a cura desse mal com métodos cada vez menos agressivos, mas até lá, amigos, os hábitos saudáveis de vida e exames periódicos para o diagnóstico precoce parecem ser os únicos caminhos. Antena 1 e sua saúde. Alguns medicamentos já existentes na indústria farmacêutica podem controlar a infecção do novo coronavírus. De acordo com os estudos, 2 fármacos conseguiram controlar a doença. Um deles passa por testes contra o ebola, doença transmitida pelo vírus da família Filoviridae, que afeta seres humanos e demais primatas. O outro medicamento é um antiviral que existe há mais de 70 anos, usado contra a malária e doenças autoimunes. Somente no mês de janeiro, o Ministério da Saúde registrou mais de 30 mil casos notificados de dengue. De acordo com o novo boletim divulgado pelo governo, a região mais afetada pela doença é a Centro-Oeste. Cerca de 32 pessoas para cada 100 mil habitantes estão com suspeitas da enfermidade. Antena 1. Sua saúde. Mais informações com o Dr. Dante Senra, cardiologista em PhD pela Universidade de São Paulo. O hormônio conhecido por vitamina D desempenha importante papel não somente no desenvolvimento ósseo, mas também em muitos outros sistemas do organismo. O papel dessa vitamina na saúde humana é foco de pesquisas em diversos centros ao redor do mundo, que devem, em um futuro muito próximo, trazer valiosas informações sobre sua real importância na prevenção e tratamento de diversas condições de saúde, incluindo a esclerose múltipla. Parece existir, sim, uma relação entre a vitamina D e essa doença. Já há dezenas de trabalhos científicos mostrando essa relação. O conceito consolidado até o momento é de que a deficiência de vitamina D é prejudicial sim na esclerose múltipla, devendo ser corrigida e mantida em níveis adequados. Segundo o consenso da Academia Brasileira de Neurologia, os valores abaixo do normal parecem guardar relação com o desenvolvimento da doença e assim é tido como fator de risco para essa doença, mas o nível acima do normal é considerado experimental e deve ser tratado idealmente em um ambiente de pesquisa. Dentre outros conhecidos fatores de risco relacionados à esclerose múltipla estão o tabagismo e alguns tipos de vírus, particularmente o vírus da doença chamada mononucleose infecciosa. É importante salientar que a reposição da vitamina D em portadores de esclerose múltipla é fundamental e deve ser feita em todos os pacientes, mas o tratamento isolado com altas doses dessa vitamina ainda não é um tratamento reconhecido nem aqui no Brasil, nem por nenhuma associação médica ou neurológica no mundo inteiro.
Você sabia que as máscaras cirúrgicas passaram a ser usadas após o surto da gripe espanhola? A proteção surgiu no final do século XVIII, mas só foi usada nas ruas após a epidemia que se iniciou em 1918, matando cerca de 50 milhões de pessoas, 5% da população global. De acordo com a estimativa do Ministério da Saúde, pelo menos 200 mil brasileiros têm lúpus. A enfermidade é mais comum em mulheres na idade fértil. A cada um homem, 9 mulheres são diagnosticadas com a doença. O lúpus pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Antena 1 e sua saúde. A labirintite é uma inflamação de uma estrutura do ouvido interno chamada labirinto, causando sintomas como perdas de equilíbrio, tonturas, vertigens, zumbido no ouvido, vômitos e enjoos. Em alguns casos, sobretudo quando a causa não é afastada, a labirintite pode se tornar crônica e recorrente, provocando sintomas ao longo de várias semanas ou meses, que, embora não sejam fortes como na primeira crise, continuam a ser muito incômodos e, por isso, devem ser controlados com o tratamento. Além dos medicamentos para vertigem e enjoos prescritos pelo otorrino, é fundamental afastar e controlar a causa desencadeante ou irritante do labirinto. A história complica um pouco na hora de apontar essas causas. Isso porque a lista é bastante extensa, indo de doenças vasculares a disfunções hormonais, passando por açúcar ou sal em excesso e variações das pressões arteriais. Também controlar o estresse e a ansiedade pode ser de grande valia no tratamento. Nos casos de labirintite crônica, o tratamento que é indicado e orientado pelo médico é feito por uma fisioterapeuta especializada, conhecida como terapia de reabilitação vestibular, e pode também ser de grande valia nesse caso. Vale a pena então, amigo, conversar com o seu médico, porque alguns pacientes sofrem de labirintite por anos por falta dessas orientações. Mais de 4 mil brasileiros morrem por ano em decorrência da doença de Chagas. Os dados são do Ministério da Saúde, que estima 1 milhão de pessoas infectadas no Brasil, sendo que a grande maioria não tem conhecimento da doença. Os óbitos são resultantes do contágio anos antes da apresentação de sintomas e o desenvolvimento de problemas cardíacos e no sistema digestivo. A máscara facial é realmente eficaz para evitar o novo coronavírus? A proteção não é capaz de proteger vírus e bactérias transportados no ar. Isso acontece porque a máscara não possui filtro de ar e deixa os olhos expostos. No entanto, pode ajudar a diminuir o risco de contrair a doença por meio do espirro ou tosse de uma pessoa contaminada. Antena 1 e sua saúde. Muitas pessoas com excesso de peso e com hipotiroidismo, ou seja, mau funcionamento desse órgão, culpam a doença pela obesidade. O fato é que o mau funcionamento da tireoide não é suficiente para causar um ganho de peso a ponto de tornar alguém obeso. Na verdade, a medicina atualmente questiona se a obesidade, principalmente em crianças, pode provocar o hipotiroidismo e não ao contrário. É verdade que a tireoide está diretamente relacionada com o metabolismo, que envolve diretamente o gasto energético, e se a glândula não produzir seus hormônios a contento, estaremos diante do hipotiroidismo, com o organismo gastando menos energia e facilitando o ganho de peso. Por outro lado, nesse mesmo caso, essa diminuição do metabolismo pode precipitar alguns casos de depressão em pacientes com tendência a essa patologia. E com isso, diminuir a fome de maneira importante em ingestão alimentar, compensando em parte o menor gasto, podendo mesmo vir a emagrecer dependendo da matemática final. Como manifestações do hipotiroidismo estão as alterações dos ciclos menstruais, infertilidade, abortos recorrentes, depressão, perda da libido, queda de cabelos, pele seca, unhas quebradiças e um universo enorme de situações nos quais se insere também o inchaço e o aumento dos triglicérides e do colesterol no sangue, e ainda o intestino pode ficar mais lento, com prisões de ventre frequentes. Portanto, indivíduos que possuem hipotiroidismo tendem a ganhar algum peso, sim, mas este ganho de peso não é tão exagerado e não exatamente pela gordura, e logo se estabilizam com o tratamento. Assim, amigo, não adianta culpar sua tireoide por estar engordando. Cerca de 30 mil casos de hanseníase são registrados por ano no Brasil. A doença atinge 13 pessoas, incluindo crianças, a cada 100 mil habitantes. O número parece baixo, mas só na última década o país teve quase 27 mil casos, sendo considerada a segunda nação com mais novos registros da doença. 1 em cada 5 mortes no mundo é causada por uma infecção no sangue, conhecida como septicemia. Em um ano, cerca de 11 milhões de pessoas vêm a óbito por causa da doença. O estudo é assinado por 24 pesquisadores de 6 países que se basearam em registros médicos de 195 nações. Antena 1. Sua saúde.
Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.